Olá, irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós queremos compartilhar da palavra de Deus. E hoje eu quero refletir com os irmãos uma passagem no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 11, que diz assim a palavra de Deus: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Até aqui a palavra de Deus. Sabemos perfeitamente, irmãos, que estamos vivendo um tempo muito difícil. Temos repetido essa frase em quase todos os nossos encontros, nos nossos cultos, que a humanidade passa por um momento ímpar da sua história. Muitas dificuldades, muitas lutas das diversas situações que a vida nos apresenta. E aqui nesse texto, Paulo, um dos grandes sofredores pela causa de Cristo, tem nos ensinado algumas coisas importantes com essas palavras que nós acabamos de ler. Então nós queremos compartilhar sobre a nossa vulnerabilidade, a nossa falta de poder, a nossa falta muitas vezes de forças para enfrentar as situações diárias que a vida nos apresenta. Então nós sabemos que todo cristão renascido, ele não está isento de problemas. Então volta e meia experimentamos tristezas, aflições, inquietações, fraqueza, medo muitas vezes, né? E a vida cristã de fato não nos exclui desses problemas, né? Mas assim como o texto diz que o cristão é comparado a um vaso de barro simples, frágil, de fácil quebradiço, né? Ele também compara que dentro desse vaso há um tesouro muito grande que é Cristo Jesus. Então a nossa vulnerabilidade ela é uma coisa notória, mas o poder de Cristo agindo em nós também é notório. Então o Espírito Santo nos consola, nos lembrando das grandes promessas de Deus. A lição espiritual desse texto, especificamente aqui, é que enfatiza a nossa vulnerabilidade e, por outro lado, o grande poder de Deus que nos sustenta e nos guarda. Até o próprio título ali em negrito, em cima da nossa mensagem, está escrito que o poder de Paulo vem só de Deus. Então, de fato, nós não temos poder, nós somos destituídos de poder, a não ser que Cristo haja através de nós, que o Espírito Santo haja através de nós, para que esse poder se manifeste. Então, Paulo faz um jogo de palavras aqui, e são palavras assim, bastante pesadas, palavras difíceis que vamos ver assim, o significado delas, mas ele faz um jogo de palavra interessante, porque ele joga uma palavra, uma situação, e na outra, automaticamente, ele dá o revés da palavra, ou ele até intensifica ela, mas nos dando o sentido de que nós podemos suportar. Então, se nós formos analisar as primeiras palavras que Paulo fala aí no versículo de número 8, ele diz: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Então essas duas palavras têm significados importantes para a conjuntura do texto. A palavra atribulado significa pressionado, oprimido. Uma pressão devido à perseguição, por exemplo, que Paulo sofria muito. Então são situações de lutas do dia a dia, enfermidades, mortes, tragédias, privações. E são momentos de frustração na nossa vida, momentos que realmente nós passamos, quando as circunstâncias externas vêm para nós e nos deixam assim, impotentes diante das situações. Mas ao mesmo tempo que ele fala que nós somos atribulados, ele diz que nós não somos angustiados. O que significa isso?
angustiado significa restrito, confinado. Então, ao mesmo tempo que as pressões vêm, as situações difíceis aparecem, as enfermidades, mortes, ela diz que nós não somos restringidos por isso, não estamos algemados, presos por isso. Então, a nossa ansiedade, ela não produz, é produzida pelas lutas, ela não restringe os recursos de Deus. Então, muitas vezes nós somos tomados por uma ansiedade, sem saber o que vai acontecer amanhã, se as coisas vão melhorar, se as coisas vão piorar, se as notícias serão boas, se a situação que eu estou vivendo vai me trazer algum tipo de alívio. E de fato, a ansiedade ela não ajuda em nada. Então, o que Paulo está dizendo é que, mesmo atribulado, mesmo angustiado, o poder de Deus não está restrito a isso. Deus vai agir, vai nos dar força suficiente, vai aumentar a nossa fé, a nossa esperança. Então, a nossa inquietação, ela não vai nos ajudar. Então, nós precisamos entender que, mesmo atribulados, não somos angustiados. Depois ele fala sobre perplexos, porém não desanimados. Qual é o sentido da palavra perplexo? A palavra perplexo tem o sentido de desorientado. O que é uma pessoa desorientada? Uma pessoa sem norte, uma pessoa que não sabe para onde ir, uma pessoa que fica se debatendo sem encontrar o caminho que leve a solução daquele problema. Então há momentos que nos sobrevêm dúvidas diante de algum desastre. Pode ser econômico, pode ser emocional, pode ser do falecimento de alguém. Então a fé vai como que debilitando. É algo que foge ao nosso controle. Então muitas pessoas no nosso mundo hoje estão perplexas, desorientadas, não sabe aonde ela vai, não sabe como ela deve agir, não sabe como ela soluciona um problema e às vezes está dentro de um problema e surgem outros problemas. Então a dificuldade acaba aumentando e a fé tendo esses problemas. E daí ele fala que perplexo, mas não desanimado. O sentido dessa palavra é estar em profundo desespero ou perder a esperança. E quando isso acontece, a gente tem vontade de abandonar tudo, né? Então percebe que Paulo ele fala que mesmo uma pessoa estando desorientada, ela não precisa necessariamente nem deve entrar em desespero. A Bíblia de Jerusalém traduz essa frase da seguinte forma: extrema dificuldade, mas não vencido pelos impasses. Recobramos o ânimo, tiramos os olhos das circunstâncias. Ao invés de ficar vendo o vento, ao invés de ficar vendo o balanço das ondas e cai ou não cai, a gente tira o nosso olhar das circunstâncias e coloca o nosso olhar em Cristo. Mira nele, olha nele, prossegue, como Paulo mesmo diz, para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Depois ele coloca o seguinte ali: perseguidos, porém não desamparados. O sentido da palavra perseguido é excluído, expulso, caçado. Provavelmente no nosso contexto, o peso que essas palavras trazem, às vezes não encontra ambiente ainda, penso eu. Mas em algum momento da vida, em algum momento da história da humanidade, o Brasil também vai passar por esse tipo de situação, de exclusão, de expulsão, de cristãos sendo caçados, ser atormentado ou sofrer violência por causa de Cristo. Nessa parte específica das Escrituras que temos o apogeu do ataque inimigo, que instiga pessoas a te perseguir, cria situações difíceis em oposição ao Evangelho. Somos discriminados às vezes por parentes, discriminados por amigos, discriminados por vizinhos. Às vezes somos demitidos dos nossos trabalhos, traídos. Todas essas circunstâncias, elas cabem perfeitamente nessa questão de perseguido, mas ao mesmo tempo ele diz aqui,
todos nós somos perseguidos, mas não desamparados. O que isso significa, irmãos? Significa que não somos esquecidos, não somos abandonados, não somos deixados para trás. Nunca estaremos sozinhos, pois o Espírito Santo, o Consolador, estará sempre conosco. E a palavra de Deus diz em Mateus, em 2 Tessalonicenses 3,12, em Mateus, as seguintes palavras: todos os que querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Então você ser honesto, você tentar fazer as coisas certas, você ser um bom aluno, você ser um bom profissional, ser um bom patrão, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser um bom filho, ser um bom pai, uma boa mãe, tudo isso vai contra aspectos da sociedade vigente. Então, todas as vezes que você faz todas essas coisas que eu acabei de citar em prol de Cristo, do Evangelho, seremos perseguidos. Se no trabalho você é um profissional excelente, se você não fica enrolando, principalmente quando o patrão não está presente, certamente as pessoas vão te chamar de algumas coisas, mas não de um bom funcionário. E Mateus diz que bem-aventurados são os perseguidos. Felizes são as pessoas que são perseguidas por causa de Jesus Cristo, por amor a Jesus Cristo, por amor à palavra de Deus, por dependência da palavra de Deus, por seguir os ensinamentos de Cristo, por pautar sua vida naquilo que as Escrituras pedem para que a gente faça. Seremos então perseguidos. Mas não estamos sozinhos, não estamos abandonados. Uma outra questão que ele coloca no versículo 9 é abatidos, porém não destruídos. Então veja, irmãos, um significado dessa palavra abatido. A palavra abatido, ela quer dizer lançado por terra, derrubado. É aquela palavra que nós ouvimos muitas vezes, principalmente nos períodos de guerra, onde um avião foi abatido, né? Jogaram um míssil, talvez, derrubaram um avião. Quando alguém atira em uma ave e ela é abatida, ela é derrubada, ela é jogada ao chão. Às vezes o sentimento de impotência, de fraqueza, diante de situações imprevisíveis, tenta nos dominar. Isso é fato. Parece que é algo que nos instiga a desistir, a não querer levantar a cabeça, a não querer correr atrás do prejuízo, a não querer tentar que aquilo funcione, que aquilo dê certo. Então são coisas que acontecem. Nem sempre vencemos. Sabe, às vezes como cristãos é até difícil a gente falar isso, mas guerras são guerras e batalhas são batalhas. Às vezes uma batalha é vencida com extrema facilidade. Outras vezes nós somos dominados por ela. Mas o importante é que a gente não perca a guerra. Que a gente entenda que as batalhas elas vão se apresentar todos os dias em nossa vida. E que a guerra é um aspecto dessas batalhas. Então nós precisamos estar firmados nisso. Nem sempre vencemos, somos derrotados em alguma batalha do dia a dia. Esses momentos são permitidos por Deus para que nosso caráter seja tratado. Você já pensou em que aspectos do seu caráter Deus quer tratar com as lutas que você passa, com as dificuldades que está sofrendo? Talvez com problemas familiares, problemas financeiros, problema no trabalho, problema na escola, desânimo, preguiça. Então Deus vai permitindo essas coisas durante a nossa vida justamente para tratar o nosso caráter, para que nós possamos valorizar de fato aquilo que tem importância e não ficar dando valor às coisas passageiras dessa vida. Podemos até perder uma batalha, mas não, como disse, a guerra. Então, quando ele fala abatidos, porém não destruídos, o que a palavra destruído significa? Arruinado, aniquilado. Então, praticamente seria o fim de tudo. Então, ele está dizendo que nós somos abatidos, mas não destruídos.
não aniquilados, não arruinados. Sempre haverá um fio de vida e esperança para se retomar, para recomeçar a luta. Deus jamais vai deixar a gente numa situação em que não tenha mais o que se fazer. Muito pelo contrário, quando as coisas estiverem mais difíceis, aí então é que o poder de Deus se manifesta. Então veja que as lutas do apóstolo Paulo, principalmente as que ele discrimina em 2 Coríntios 11, que eu vou ler lá rapidamente para os irmãos. Veja lá, 2 Coríntios 11, 23 a 28, diz assim, ó: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei a voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Então essas lutas descritas evidenciam que não estamos livres de problemas ou ataques do inimigo. Devemos nos lembrar das palavras de Cristo a respeito das aflições que nos esperam no mundo, que são temporais e passageiras. A palavra de Deus diz em Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, para a gente ser fiel até a morte. E receberemos a coroa da vida. Então, irmãos, é importante que a gente reflita profundamente sobre as situações vividas nos últimos meses. E provavelmente há situações em sua vida em que não foi responsabilidade da pandemia, apenas se evidenciou agora porque estamos restritos a ficar parados em determinados lugares. Provavelmente há situações que simplesmente afloraram agora porque já vinham tendo dificuldades anteriormente. Então pense a respeito disso. Ore por isso. Peça a Deus que o ajude a enfrentar essas situações. Lembre-se de que não há nada em nossa vida que seja impossível para o nosso Deus. Por mais difícil que as coisas estejam, por mais duros que os dias se apresentem, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos em Cristo Jesus. Então, que essas palavras possam nos ajudar, possam ser trazidas para um momento de reflexão em nossa vida e entender que nós não seremos destruídos por causa de perseguição, por causa de problema, por causa das lutas do dia a dia. Porque temos Cristo em nossa vida e Cristo, a palavra de Deus diz que é tudo em todos. Mas precisamos aumentar a nossa dependência dele. É necessário que nós vivamos de tal forma para dizer como Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus abençoe. Amém.